Mateus capítulo 27, a partir do verso 33, que diz: E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com eles 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabatame, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebida de vinagre colocado na ponta do caniço, deu-lhe a beber. Outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servir, e entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus, e este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor possa nos ajudar a entender o texto que acabamos de ler. Ilumina a Tua palavra e que ela possa produzir em nossos corações o desejo de viver para a glória do Teu nome. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Meus irmãos, um dos episódios mais atacados na história tem sido a crucificação de Jesus. Lamentavelmente, no decorrer dos séculos, muitos foram aqueles que negaram a crucificação de Cristo, sua morte vicária,
como também a sua ressurreição. Se não bastasse isso, existiram e ainda existe indivíduos que negaram e negam os relatos bíblicos que tratam da sua existência. As Escrituras dizem que Jesus, depois de ter sido açoitado e maltratado pelos soldados da corte romana, ele foi conduzido à crucificação. De acordo com a lei, a execução devia ser realizada fora da cidade. Além disso, um homem condenado à crucificação era obrigado a carregar seu próprio instrumento de execução, ou seja, a cruz. Na maioria das oportunidades ou das vezes que isso aconteceu, acredita-se que os condenados carregavam pelo menos a trave horizontal da cruz. O peso dessa viga de madeira variava entre 13 a 18 quilos. Já a viga vertical, ela, em alguns casos, ficava preparada ou preparado próximo ou num local fora da cidade. No entanto, os estudiosos indicam, meus amados e queridos irmãos, que havia casos em que a cruz inteira era carregada pelo condenado. Seja como for, Jesus carregou a sua própria cruz. Todavia, por causa das limitações do seu corpo físico, completamente debilitado àquela altura, o texto bíblico vai dizer que ele não conseguiu carregá-lo por muito tempo. Jesus chegou ao lugar da sua crucificação exausto. Os legionários obrigaram, em virtude disso, um homem de nome Simão de Cirene a carregar a cruz de Jesus até o local onde seria crucificado. Aliás, permita-me falar um pouco sobre a crucificação. Todavia, antes de fazê-lo, julgo que seja importante que saibamos que, naquele tempo, existiam várias formas de matar alguém mediante a pena capital. Se não, vejamos. Algumas nações, dentre elas Israel, tinham o hábito de matar as pessoas por apedrejamento. Havia outros que eram executados por estrangulamento. Havia aqueles que eram mortos por afogamento. Nações distintas também tinham o hábito de executar a pena capital através de uma fogueira, ou mesmo pela espada, ou até mesmo mediante óleo fervente. Contudo, todas essas execuções tinham um problema. Eram métodos rápidos de punir os malfeitores. Por isso, precisamente os persas e posteriormente os romanos inventaram um método de punição onde os condenados eram punidos lentamente. Através de todas essas execuções que acabei de mencionar, o indivíduo vinha a óbito muito rapidamente. Mas os persas e os romanos entendiam que o indivíduo que tinha sido condenado em virtude de um crime, ele poderia ou ele deveria sofrer de forma penosa. Por isso, criaram a morte por crucificação. Tratava-se de um método vagaroso e extremamente doloroso. Há registros históricos de homens que morreram depois de 9 dias pendurados numa cruz. A crucificação pode ser dita a respeito dela, ela encontra-se no topo da lista das mortes mais dolorosas e torturantes que já foram inventadas. Era o modo mais cruel, humilhante e vergonhoso de pena de morte.
Ao contrário do que você vê nos filmes de Hollywood, que mostra Jesus crucificado num monte, as crucificações geralmente se davam na beira da estrada, e possivelmente na estrada de Damasco. Os crucificados eram erguidos numa cruz, alguns centímetros do chão, e isso era feito de forma proposital, para que as pessoas, ao passarem pelas ruas, ou pelaquela estrada que ligava Jerusalém a Damasco, olhassem nos olhos do crucificado, e chegassem à seguinte conclusão: não vale a pena enfrentar o Estado, não vale a pena enfrentar Roma. Na crucificação, o condenado era despido, nu ele ficava, e permanecia exposto assim em sua agonia. Depois de morto, os romanos costumavam negar um funeral à vítima, deixando que seu corpo ficasse exposto na cruz, até que ele decomposse. A morte por crucificação era lenta e terrivelmente agonizante. As mãos ou os pulsos eram pregados na madeira com grandes cravos, de cerca de 17 centímetros cada um, que traspassava o pulso do condenado, entrando na madeira. Logo depois de ser pregado, o condenado tinha os seus braços amarrados em torno de uma viga, para aumentar a sustentação. Na crucificação, o pé esquerdo do condenado era empurrado para trás contra o pé direito, e ambos os pés estendidos. Um cravo de ferro de 22 centímetros era batido através deles, deixando os joelhos dobrados moderadamente. Isso era feito de forma proposital, porque a sensação do peso dobrava nos cravos dos pulsos. A dor insuportável corria pelos dedos e para cima dos braços, para explodir no cérebro. O crucificado, ao empurrar o seu corpo para cima, para evitar esse tormento de alongamento, colocava seu peso inteiro no cravo que passa pelos pés, aumentando assim a sua dor de forma significativa. Por causa da posição em que a pessoa era crucificada, e a debilidade do seu corpo, a força da gravidade dificultava muito a respiração, o que causava movimentos involuntários nas pernas que tentavam suportar o corpo. Entretanto, por causa dos cravos nos calcanhares, a dor era insuportável. Além disso, era comum que o crucificado experimentasse uma dor de cabeça muito forte e uma sede extrema. E a gente precisa ressaltar que Jesus estava muito debilitado em virtude das chicotadas recebidas por parte da corte romana, fazendo com que o seu corpo estivesse praticamente destroçado em virtude dos azorragues que chegaram a ele. Todo esse processo continuava até que o corpo da vítima alcançava a total exaustão. E isso podia durar dias. E às vezes, a sensação de asfixia era tão grande que o desejo de respirar levava o indivíduo a uma parada cardiorrespiratória. Mas quando isso não acontecia, era normal soltarem as feras do campo para que devorassem vivas aquelas pessoas que estivessem na cruz. Em muitos casos, as pernas das vítimas eram quebradas para acelerar o processo de morte. E como as pernas não poderiam mais sustentar o tronco da vítima, a asfixia ocorria mais rapidamente. Jesus foi crucificado num lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. As Escrituras ensinam que ele foi crucificado entre dois criminosos, um à sua direita e um à sua esquerda, cumprindo assim a profecia de Isaías que dizia que ele foi contado entre os transgressores. No momento da crucificação de Jesus, deram-lhe vinho com fel, ou mais precisamente vinho com mirra.
E os estudiosos acreditam que essa mistura possuía um efeito anestésico, no sentido de que entorpecia a vítima. Mas seja o que for, Jesus recusou essa mistura. Foi colocado em cima da sua cabeça, na cruz, uma placa que dizia: este é Jesus, o rei dos judeus. Suas vestes foram divididas entre os soldados que lançavam sorte, e provavelmente isso incluía o manto que cobria a sua cabeça, suas sandálias, seu cinto, seu corpo, sua túnica sem costura foi tirada de si, e dessa forma se cumpriu a profecia do Salmo 22, verso 13. E na cruz, diante desse sofrimento, diante dessa dor que talvez eu e você não consigamos demonstrar ou entender, melhor dizendo, as Escrituras dizem que Jesus proferiu 7 palavras, ou 7 expressões. Primeiro ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Observe que não há espaço na declaração de Jesus para a teologia do sabor de mel, maldita teologia, que tem incutido na cabeça das pessoas uma perspectiva de que a vingança, ela se faz de forma presente, ou deve se fazer de forma presente. Mas a percepção que nós temos aqui é que mesmo diante desse sofrimento, diante dessa dor, diante dessa angústia profunda, ainda assim, as Escrituras dizem que ele pede ao Pai que perdoa aqueles que lhe tinham ofendido. Segundo lugar, Jesus se dirige àquele ladrão, ou 2, que começaram a dizer entre si, a respeito dos seus pecados, dos seus delitos, das suas ações, e que justamente mereciam a condenação por parte do Estado. E um deles disse: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti e salva nós mesmos. Mas outro respondeu, replicando: esse homem não merece nada. Eu estou parafraseando o texto. Nós sim. E dirige-se a Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Depois Jesus se dirige possivelmente a João, o discípulo amado, dizendo: eis aí tua mãe, fazendo referência a Maria, e depois dirige-se a Maria dizendo: eis aí teu filho. Em quarto lugar, ele vai dizer: meu Deus, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? Depois, em quinto lugar, ele vai dizer: tenho sede. E aí acontece algo extremamente interessante. Alguém leva a ele uma esponja com um tipo de bebida a fim de aliviar a sua dor. Eu não sei se você consegue entender a afirmação do evangelista ao tratar especificamente sobre essa esponja. Na antiguidade, os banheiros, geralmente os banheiros romanos, eles eram públicos. Entrava-se num determinado lugar, as pessoas sentavam em tipos de vasos, não separados por biombos, mas lado a lado um do outro, e ali as pessoas faziam as suas necessidades. Em frente tinha um tipo de água corrente, às vezes não, onde você tinha um caniço com uma esponja para você fazer a higiene. Possivelmente foi esse caniço que levaram a Jesus para que ele pudesse beber. Em sexto lugar, ele vai dizer: está consumado. E por fim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu por volta das 3 horas da tarde. Durante todo esse tempo houve um período de trevas que durou até do meio-dia até as 3 da tarde. A Bíblia também nos mostra que mesmo com Jesus na cruz, os insultos contra a sua pessoa não cessavam. As pessoas blasfemavam contra ele, principalmente atacando a sua divindade. Até mesmo os ladrões que foram crucificados ao lado de Cristo o insultavam.
Com relação a tanta injúria, o silêncio tomou conta dos lábios de Cristo na cruz. A única coisa que ele disse em conexão aos seus algozes foi a oração para que o Pai perdoasse aquelas pessoas. Até que um dos ladrões disse ao Senhor a respeito da sua convicção de pecado, e o Senhor replicou-lhe dizendo que hoje mesmo ele estaria com Cristo no paraíso. Quando Jesus entregou o seu Espírito e morreu, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E é interessante que as Escrituras afirmam que ele se rasgou de cima para baixo, o que aponta para o fato inequívoco e inquestionável de que o véu que separava o Santo dos Santos foi retirado por iniciativa divina, por Cristo, e não pela religião proveniente dos homens. Ademais, o texto vai dizer que houve um tremor na terra, que partiu as rochas e abriram-se os sepulcros. A palavra de Deus informa que, em conexão da morte de Jesus, muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Era como se tivesse acontecido o seguinte: houve noite no céu de meio-dia até as 3 da tarde. Havia uma perplexidade naquele lugar, e quando Jesus entrega o seu Espírito, pessoas que estavam sepultadas, crentes, santos, que tinham morrido, ressurgiram dos seus túmulos, ou saíram dos seus lugares onde estavam sepultados e foram até as suas residências. Imagine as pessoas que lá estavam lidando com uma situação desse tipo e desse naipe. E aí o centurião e os que com ele guardavam a Jesus na cruz foram tomados de grande temor e começaram a glorificar a Deus, dizendo: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Permita-me agora tratar sobre o significado da crucificação de Jesus. Apesar de terrivelmente dolorosa, a morte de Jesus na cruz não deve ser vista simplesmente pelo seu aspecto físico. Sem sombra de dúvidas, ao morrer na cruz, Jesus foi submetido a uma das dores mais insuportáveis. Agora, é interessante ressaltar que os sofrimentos não foram somente intensos, mas principalmente vicários. A Bíblia diz que ele foi trespassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O resultado disso é que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A crucificação de Jesus o expôs publicamente como Filho de Deus sob a maldição do Pai. Jesus na cruz, mediante a sua morte de cruz, desceu às regiões do deleite infinito, da mais íntima comunhão com o Pai, ao mais profundo abismo. A dor inimaginável que atingiu o Senhor na cruz foi receber sobre si todo o peso da ira divina por causa do pecado. Aquele que nunca pecou e que diante dele todo o universo declara: santo, 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 na cruz do Calvário se fez pecado por nós. A ira de Deus caiu sobre Jesus na cruz. Naquele momento, o Senhor, o Pai, derramou sobre o seu Filho a ira em virtude dos pecados, e é por isso que o Senhor gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Essa não foi uma frase romântica de Jesus na cruz. Quando ele exclamou, ou quando ele disse essa expressão, ele estava tomando sobre si o pecado dos homens. E aí ele precisava ser sepultado. Não sei se você lembra, mas como eu falei no início, pela lei romana, os condenados à morte perdiam o direito de serem enterrados. Era comum, quando não deixavam os corpos apodrecerem à cruz, à beira da estrada,
arrancarem os corpos e jogarem numa vala comum. Era negado o direito de sepultamento. O cheiro era de putrefação. Mas é interessante a gente perceber que nenhum dos discípulos, ou mesmo da família de Jesus, apareceu para solicitar o seu corpo. Mas um homem, chamado José de Arimateia, que era ilustre e membro do Sinédrio, o fez. E ele vai a Pilatos. Ele se dirige resolutamente a Pilatos e pede o corpo. Ao pedir o corpo de Jesus para sepultá-lo, José de Arimateia usou uma palavra, e eu vou usar duas expressões gregas aqui para definir exatamente aquilo que aconteceu. Ele usou a palavra grega soma. Mas quando Pilatos o responde, ele responde usando a palavra pitoma. A primeira palavra usada por José de Arimateia aponta para a personalidade total. Ou seja, trata do corpo com dignidade. E o que aponta o cuidado e o amor de José de Arimateia para com Cristo. Mas a palavra usada por Pilatos foi diferente. Enquanto José de Arimateia pede o corpo para que fosse sepultado e trata-o com dignidade, Pilatos responde com pitoma, que significa dizer: pegue essa carcaça e faça dela o que você quiser. A cruz nos traz algumas verdades. Primeiro, a lei foi cumprida. Nós não poderíamos cumprir a lei. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Nós, pelos nossos próprios méritos, não temos como cumprir a lei. Jesus cumpriu por mim e por você. Na cruz, Ele pagou a pena que lhe cabia. Não existe nenhum justo sequer. Ele cancelou o seu escrito de dívida que era contra nós. Por sua graça, eu e você encontramos ou somos livres de toda condenação. Ele nos justificou diante do Pai. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo. Ninguém mais pode nos condenar. Cristo morreu em nosso lugar. Ele satisfez todas as demandas da justiça divina que eu e você violamos. Jesus levou a sua e a minha culpa. Ele pagou o preço da sua redenção. Ele libertou. Ele trouxe a você e a mim, a todos nós, perdão. O sangue de Cristo nos tornou mais alvo do que a neve. E esse é o sangue e o escudo que nos livra da morte eterna. Segundo lugar, o pecado foi derrotado. Jesus Cristo perdoou todos os nossos pecados, os passados, os presentes e até mesmo os futuros. Certa feita, o reformador alemão Martinho Lutero sonhou com o diabo acusando-o de uma enorme lista de pecados. Lutero então disse a Satanás, nesse sonho: eu de fato cometi todos eles. No entanto, há algo muito importante que essa lista não revela. É que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. O pecado foi vencido. Estamos livres pela morte de Cristo. Sua morte foi nosso êxodo. Sua cruz, a nossa bandeira de liberdade. Terceiro lugar, a morte foi vencida. A cruz não foi a arena da derrota de Jesus Cristo, ainda que os relatos históricos nos façam ficar estupefatos, boquiabertos, embasbacados, com tamanha dor que uma pessoa poderia ter sofrido. Ela não foi palco
da derrota, arena da derrota de Jesus, mas palco da sua mais esplendorosa vitória, pelo fato inequívoco de que Jesus Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte, Ele arrancou o aguilhão dela. Nós não nos reunimos num culto público no domingo por outro motivo, a não ser esse motivo de que a morte não deteve a Cristo. Jesus fora preso e acusado de blasfêmia em um julgamento ilegal. Seus discípulos haviam fugido, os romanos zombaram dele, atravessaram cravos em suas mãos e seus pés. A morte morreu na morte de Cristo. Ele a derrotou, trazendo esperança de ressurreição. A morte não tem a última palavra. Cristo tem. Por isso que cristãos, quando veem o sepultamento de cristãos, entendem e compreendem que a nossa esperança está fundamentada no fato inequívoco de que, assim como Cristo ressuscitou, ressuscitaremos também e viveremos com Ele por toda a eternidade. Em quarto lugar, o diabo foi derrotado. A cruz, símbolo da fraqueza, da vergonha e da dor, transformou-se em instrumento de vitória retumbante. Cristo triunfou sobre o diabo e suas hostes na cruz, publicamente as expôs ao desprezo. Cristo desbaratou o inferno e impôs ao diabo uma derrota fragorosa e definitiva. O diabo é um inimigo vencido, seus dias estão contados, sua sentença já está lavrada, ele será lançado no lago de fogo e atormentado noite e dia pelos séculos dos séculos. O diabo não é rei nem no inferno. Aliás, há uma percepção equivocada sobre o inferno que os crentes às vezes acreditam. Muita gente pensa que o inferno é onde o diabo está lá com o tridente atormentando as pessoas. O diabo não está no inferno. Ele não governa nem mesmo o inferno. Quem governa o inferno é o Senhor soberano, que com justiça, que com poder e com autoridade traz juízo sobre todos aqueles que desobedeceram a sua palavra. O diabo não é rei sequer no inferno. Sua condenação já está determinada. Seu fim se aproxima e ele terá de se curvar diante de Jesus, como diz Paulo aos Filipenses. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora, permita-me também fazer algumas considerações. Primeiro, a fé em Cristo não é um ensino sobre bem-estar proveniente de técnicas, provenientes de coaches e ministros de culto de autoajuda. É um equívoco, é uma blasfêmia, é um assinte. Usar da cruz de Cristo para dizer para as pessoas que Deus quer fazer com que eles sejam felizes e prósperos. Maldita teologia da prosperidade e da confissão positiva. Cristo não morreu na cruz por isso. A fé em Cristo não se fundamenta em princípios de altruísmo num Cristo político e social, como alguns têm defendido. Terceiro lugar, a fé em Cristo não está fundamentada em conceitos humanistas. Quarto, a fé em Cristo é o fundamento da fé protestante, é a certeza de que Ele morreu, mas ressuscitou dentre os mortos, é a certeza de que Ele em breve voltará, e voltará corporalmente, e com Ele viveremos eternamente no novo céu e na nova terra. Cristo, Ele é o fundamento da nossa fé.
Cristo, Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, o Salvador do mundo. Ele é a voz humana em toda a música, a estética em toda a escultura. Ele é a mistura mais aprimorada de luz e a sombra sobre toda a pintura. Ele é o ápice da realização em qualquer empreendimento. Para o artista, Ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, a pedra fundamental, Cristo. Para o astrônomo, Ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, o pão da vida. Para o biólogo, Ele é a vida. Para o construtor, o alicerce seguro. Para o carpinteiro, Ele é a porta. Para o médico, o médico dos médicos. Para o educador, Ele é o grande mestre. Para o engenheiro, o caminho novo e vivo. Para o geólogo, Ele é a rocha eterna. Para o escritor, a palavra viva. Para o fazendeiro, Ele é o semeador, o senhor da colheita. Para o floricultor, a rosa de Salom e o lírio do vale. Para o paisagista, Ele é a videira verdadeira. Para o juiz, o justo juiz de toda a humanidade. Para o jornalista, Ele é a boa notícia, Ele é a boa nova de grande alegria. Para o filósofo, a sabedoria divina. Para o pregador, Ele é a palavra de Deus. Para o estadista, o desejado das nações. Para o trabalhador, é o provedor de descanso. Para o pecador como eu e você, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador e Senhor. Para o discípulo, Ele é o comandante geral, que tem ordens e que dá ordens com clareza incondicional, inconfundível. Ele é o Cristo, o incomparável. Por isso, nós não temos o direito de pregar outra coisa a não ser Jesus. Nós não nos reunimos porque queremos bênçãos. Nós nos reunimos porque Ele tirou a venda dos nossos olhos. Mostrou nosso estado de miséria. Abriu os nossos corações. Fez que entendêssemos que éramos pecadores. E que o nosso culto deve ser exclusivamente para a glória dEle. Nossas canções, nossas orações, nossas pregações devem ser exclusivamente para Cristo. Ao final das contas, quem precisa ser glorificado é Cristo. Conta-se, eu estou caminhando para o final, que um grupo de norte-americanos, nos idos do século XIX, no tempo da Rainha Vitória, foram à Inglaterra e resolveram frequentar ou ir visitar 2 cultos. O primeiro culto foram pela manhã de um grande pregador chamado Joseph Packer, um homem brilhante. Ao final do culto, eles saíram dali dizendo: que pregador eloquente, que cara excepcional, a homilia dele é perfeita. Um homem de uma profunda sapiência. À noite eles foram no tabernáculo metropolitano ouvir Charles Haddon Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores. E ao final do culto, eles saíram quebrados dizendo o seguinte: que Deus maravilhoso foi esse pregado pelo pregador. O Dr. Martin Lloyd Jones, considerado um dos últimos puritanos, ele dizia que a diferença de um culto bíblico para um culto não bíblico é que no culto bíblico as pessoas saem das reuniões tomadas de beleza e de perplexidade, absortas de um desejo de viver para a glória desse Deus, entendendo que tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele, e que todas as coisas pertencem a Ele. Cristo. No aniversário de 8 anos dessa igreja, a única coisa que eu tenho para dizer para os irmãos é que nós não temos o direito de pregar outra coisa, ou viver outra coisa, ou anunciar essa coisa, outra coisa, a não ser a mensagem maravilhosa da cruz. Eu estava no Haiti, você deve lembrar do terremoto que destruiu a cidade do Haiti, a cidade de Porto Príncipe, no Haiti, e eu fui convidado
juntamente com pastores de outros países, para ajudar os pastores haitianos a reconstruírem suas vidas. Perderam tudo. Andar por Porto Príncipe era um caos, não tinha água, não tinha nada. Eu lembro que quando eu cheguei a Porto Príncipe, tinham 400 mil pessoas mortas, a maior parte delas insepultas. O cheiro da morte estava no lugar. Num domingo pela manhã, eu tive a oportunidade de estar numa igreja, à noite noutra, e pela manhã foi uma coisa muito interessante, que as pessoas chegavam na reunião às 6, paravam, primeira parte do culto, às 9, colocavam debaixo da língua uma pastilha de cloro para evitar a possibilidade de contaminação de cólera ou coisa pior. E depois o culto voltava e ia até 1h da tarde. E uma cena me chamou a atenção. Eu vi uma senhora que tinha perdido o marido e os filhos, dizendo para uma outra senhora que também tinha perdido o marido e os filhos: vamos louvar a Deus, porque hoje pode ser o último dia das nossas vidas. O fundamento da fé em Cristo fez com que aquelas mulheres permanecessem incólumes. À tarde eu fui num campo de visitação, ou num campo de onde as pessoas estavam alojadas, desabrigadas. E eu lembro que eu resolvi andar pelo campo e eu comecei a ouvir uma canção, de uma melodia que eu conhecia, de uma voz e de uma letra que não me era peculiar. E eu fui seguindo até que eu resolvi entrar na tenda de onde vinha uma voz. E tinha uma senhora, por volta dos seus 60 anos, que tinha perdido tudo. O marido e os filhos tinham morrido. A sua casa tinha sido destruída. Não havia víveres naquele lugar, nem água. Mas aquela mulher ajoelhada cantava em crioulo: porque Ele vive, posso crer do amanhã, porque Ele vive, temor não há. De repente ele olhou para mim e disse: mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Foi morto numa cruz, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e vai voltar. A nossa esperança, o nosso culto, o nosso louvor é para a glória dele. Vamos ficar de pé e vamos orar.